A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, e versículo de número 1 e 2, que vai nos dizer assim: Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra que nós vemos, irmãos, que a palavra do Senhor veio a Elias quando a fome era extrema em Samaria. A palavra do Senhor veio a Elias enquanto havia seca naquele lugar. Deus me trouxe aqui para te dizer que não é para entender as palavras que Ele fala contigo. Não é para você olhar para o cenário. Não é para você olhar para aquilo que te cerca, para aí você crer na palavra, não. Porque se você for ficar olhando para o que te cerca, se você for ficar olhando para a sequidão, para os problemas, para o deserto, para a luta, para a adversidade, você não vai acreditar na palavra. Quando nós recebemos de Deus uma instrução, uma direção, uma palavra, o que nós precisamos fazer, sabe o que é? É obedecermos aquilo que Ele está nos instruindo, mesmo que o nosso cenário seja contrário, mesmo que humanamente falando pareça ser impossível aquilo que Ele está falando de acontecer. Deus traz a palavra para Elias. Deus fala com Elias. Deus tem falado com homens. Deus tem falado com mulheres que não têm acreditado nas palavras dele, porque a situação está difícil, porque o cenário é impossível, porque tudo é improvável. E Deus está dizendo: desde quando quem anda por fé fica olhando para cenário? Desde quando quem anda por fé fica olhando para o tempo, para o que está acontecendo humanamente falando? Decando Ramancho de rasto. Hoje Deus está falando com você e está dizendo: tire os teus olhos daquilo que é contrário. Sabe o que é que está minando a sua fé, minha irmã? Sabe o que é que está minando a sua fé, meu irmão? É você fitar os olhos naquilo que não aconteceu. É você fitar os olhos nos problemas, nos desertos, nos vales, nas adversidades que você está enfrentando. Quando você começa a fitar os olhos nas impossibilidades, o seu eu, a sua carne, é isso mesmo, começa a dizer para você: não vai ter milagre, a porta não vai abrir. Você tem sonhado em vão, você tem projetado em vão. E Deus me trouxe aqui para te dizer: você não anda por vista. Se você ficar buscando andar por vista, você nunca vai crer na palavra que Deus liberou na sua vida, porque ela é impossível. O cenário era totalmente improvável aqui em Samaria. E por intermédio dessa palavra, Deus diz para você: o cenário é improvável. Eu sei o que você está enfrentando, mas saibas tu que eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Saibas tu que eu não te chamei para você andar por vista. Eu te chamei para você andar por fé. Eu te chamei para você crer na minha palavra. Ramando Kairiancho Deira Candaraia. Irmão, se a gente for ficar buscando esperar as coisas acontecerem primeiro para acreditarmos, isso não é fé. Você tem que crer na palavra para depois o resultado acontecer. Isso sim é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente acredita, que a gente aguarda, que a gente sabe que vai acontecer. Declare comigo: eu não ando por vista. Eu tenho que lembrar que eu ando por fé. Eu não ando por vista. Eu tenho que lembrar que eu ando por fé. A palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. A palavra do Senhor veio a Elias, irmãos, em um tempo que não havia chuva, que o próprio Elias havia profetizado, segundo a sua palavra, que não haveria chuva nem orvalho. E Deus assinou embaixo. Mas agora Deus estava dizendo: Elias, chegou o tempo de chover. Elias, se apresente a Acabe. Mas Acabe queria matar Elias, irmãos. Elias poderia temer diante da instrução de Deus, mas ele não temeu. Quem sabe, quem guarda, quem protege, quem livra, não vive temendo. Não vive olhando para as circunstâncias contrárias, dizendo: parece que não vai ter milagre. Parece que Acabe vai conseguir me destruir.
Parece que Jezabel vai ter êxito contra mim. Deus está dizendo, eu não te chamei para você ficar andando assim oscilante. Elias não andou dessa forma com medo, mas Elias creu na palavra do Senhor. Por intermédio desta palavra, o Senhor disse para você, creia na minha palavra. Não tenha medo de Acabe, não tenha medo de Jezabel, não tenha medo daquilo que te cerca dizendo que é contrário. Ramante de Candarai, que a minha palavra não vai se cumprir, que os meus propósitos não vão acontecer, mas creia naquilo que eu, o Senhor, falei contigo. Elias creu na palavra do Senhor piamente. Sabe o que é que está faltando na história de pessoas aqui? É você crer mais na palavra, é você parar de andar por vista, é você parar de andar por aquilo que você vê, porque isso não é fé. Quando nós andamos por aquilo que contemplamos, isso não é fé, e Deus não chamou a gente para andar assim. Andarmos por aquilo que contemplamos, por aquilo que vemos, Deus está dizendo, não, filha. Não, filho. Riancho decai, rabacandaraia. Eu chamei você para andar por fé. Eu chamei você para ser um homem, para ser uma mulher que crê na minha palavra, irmãos, para andar por vista. Até quem não é crente anda, os gentios andam. Mas para andar por fé, somente aqueles que sabem que têm crido. Elias poderia muito bem dizer, Senhor, como é que eu vou me apresentar a Acabe? Acabe quer tirar minha vida, como é que eu vou me apresentar a ele? E como é que eu vou dizer a Acabe que o Senhor vai dar chuva sobre a terra se eu não estou vendo nada? Porque não tinha sinal de chuva. Deixa eu enfatizar isso aqui para você. Não tinha sinal de chuva. Tem momentos que Deus vai falar que vai fazer algumas coisas na nossa vida, mas não vai ter sinais. E isso serve para quê, irmã? Serve para testar, para provar a nossa fé. Serve para que possamos acreditar na palavra dele. Por intermédio desta palavra, Deus, ele fala contigo e ele diz para você, creia na minha palavra. Creia naquilo que eu, o Senhor, tenho falado. Rabaiacando, ribiancho decai. Creia naquilo que eu, o Senhor, tenho instruído, porque eu tenho trazido instruções para a sua vida, diz o Senhor. Só que você não tem acreditado muitas vezes, porque você está olhando para o momento. Senhor, como é que esse marido vai se converter se todos os dias a situação parece que piora? Senhor, como é que essa esposa vai ser uma boa esposa, vai se converter, se parece que a cada dia que passa ela está pior? Como é que esses filhos vão se converter se nem na igreja querem fazer uma visita? Senhor, como é que a porta vai abrir se a cada dia que passa a escassez piora? Senhor, como é que a enfermidade vai cair por terra? Se a cada dia que passa, a cada exame que eu faço, parece que as coisas estão piorando. E Deus está dizendo para você, você não anda por vista, você anda por fé. Deus está permitindo a fé de pessoas aqui ser provada. Ele quer que você entenda que você não anda por aquilo que você contempla. Que você não anda por aquilo que você vê. Declare comigo, eu preciso lembrar que eu não ando por vista. Eu preciso lembrar que eu não ando por vista. O profeta Elias era um homem de Deus, irmãos. Deus estava trazendo a ele uma instrução. Em um tempo em que as coisas não estavam tão boas. Havia fome extrema em Samaria. Acabe estava revoltado com Elias. Mas Elias não teve medo. Elias não questionou a palavra do Senhor. Elias não duvidou da instrução de Deus. Sabe por que muita gente não vive milagres, irmãos? Sabe por que muita gente não vive resposta? Sabe por que muita gente não vive o impossível de Deus? Pede, mas Deus às vezes não entrega? Porque não acredita. Porque anda por vista. Porque anda por aquilo que contempla, não consegue crer. E Deus está dizendo que sem fé é impossível agradar a Ele. A palavra do Senhor nos deixa isso bem claro. Elias, ele era um homem de fé. Aí a gente vê, irmãos, que Deus ele se manifestava de maneira extraordinária para Elias. Deus era amigo de Elias, irmãos. A Bíblia nos diz que Deus assinou embaixo quando Elias disse assim, não haverá chuva nem orvalho sobre a minha palavra. Não foi Deus que mandou Elias profetizar que não teria chuva, não, irmãos. Foi ele que falou. Ele falou de si mesmo e Deus assinou embaixo. Imagine se esse homem era amigo de Deus. Mas para Elias chegar em um nível de intimidade daquele que ele chegou, para ele galgar aquele patamar, meu irmão e minha irmã, não foi fácil, não. Ele teve que crer. Ele precisou ter fé. Às vezes você vê pessoas dizendo, eu escuto a voz de Deus, Deus fala comigo. Deus traz a instrução para a minha vida. São pessoas que acreditam, irmãos.
São pessoas que andam por fé, porque se for uma pessoa cética, Deus não vai se apresentar porque sabe que ela não vai crer. Sabe que ele não vai acreditar. Deus não nos chamou para sermos céticos, não. Deus nos chamou para andarmos por fé. Deus nos chamou para crermos no impossível, porque Ele é o Deus do impossível. Raman churekai decando, rabaia candarai. Tu não podes esquecer, minha filha. Tu não podes esquecer, meu filho, que o teu Deus, o nosso Deus, é o Deus do impossível. Ele é um Deus que age onde não há probabilidade, mas não tem sinal de chuva. A fome em Samaria é extrema. A sequidão está verdadeiramente terrível. Mas Deus está dizendo que vai chover e eu acredito na palavra. Mas não tem sinal no céu de chuva. Deus está dizendo mesmo que não haja sinal. Mesmo que não pareça que vai acontecer, mesmo que não pareça que vai acontecer, você precisa colocar sua fé em ação. Eu acredito naquilo que humanamente falando é impossível, porque o meu Deus não me chamou para andar por aquilo que eu contemplo. O meu Deus me chamou para andar por fé. Sem fé é impossível agradar a Ele. Eu quero agradar a Ele com a minha fé. Elias recebeu a instrução do Senhor, a palavra do Senhor veio a Elias. Espera aí, quem está falando com Elias é o próprio Deus. Quem tem falado contigo é o próprio Deus. Só que você precisa dar credibilidade à palavra como Elias deu. Mesmo que tudo pareça perdido, meu irmão. Mesmo que tudo seja contrário, minha irmã, você não anda por vista. Você não anda por aquilo que você contempla. Você não anda por aquilo que os teus olhos te mostram. É isso mesmo. Você anda por fé. Quando você entende, o Senhor me escolheu para andar por fé, as coisas ficam mais leves, sabe? Você passa a acreditar mais. Você passa a dar mais credibilidade à palavra do Senhor. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus quer se manifestar para você de maneira mais profunda. É isso mesmo. Deus quer tirar você do raso, mas você tem que acreditar na palavra. Você tem que crer no que Deus fala contigo, porque não adianta, meu irmão e minha irmã, ficar pedindo a Deus todo dia confirmação. Fica pedindo a Deus todo dia sinais, e Deus, pela misericórdia, ainda traz para você, como Ele fez com Gideão. Tem pessoas aqui, irmãos, que pedem sinais a Deus e Deus, pela misericórdia, traz. Mas Deus está dizendo: eu não quero você vivendo de sinais. Eu não quero você somente no raso. Eu quero você acreditando naquilo que é impossível. Eu quero você declarando que o que é improvável vai acontecer porque eu lancei uma palavra. Eu quero você determinando dentro da tua casa que vai haver mudança porque o Senhor disse. Deus quer pessoas aqui andando por fé, crendo na palavra, sendo mais firme, mais forte espiritualmente. Acreditando naquilo que Deus tem falado, porque, irmãos, os servos de Deus não andam por aquilo que contemplam. Os servos de Deus, eles não andam por vista, eles andam por fé. Deus nos chamou para andarmos por fé. E nós sabemos de maneira clara que sem fé é impossível agradarmos a Deus, não adianta. Quando a gente vê um homem que Deus se manifestava de maneira clara para ele, falava qual era a vontade de Deus, falava o que ia acontecer de maneira clara e acontecia. Um homem que Deus assinava embaixo das palavras dele. A gente entende uma coisa: ele primeiramente era um homem de fé. Elias era um homem que cria no que Deus falava. E Deus dá uma instrução a ele: apresenta-te diante de Acabe. E aquilo ali traria risco para a vida dele, humanamente falando. Mas ele não temeu, porque a palavra era de Deus. Ele não temeu fazer a vontade de Deus, mesmo que aquilo fosse arriscar a própria vida dele. Você entende o quanto Elias, ele tinha uma fé profunda? É assim que Deus quer que você haja, tendo uma fé profunda. Deus diz para você: você já tem experiências o suficiente. Você sabe que Deus, ele existe. Que Deus, ele é na sua vida. Que foi Deus que te escolheu. Que Deus tem coisas grandes para fazer na sua história. E por intermédio desta palavra, o Senhor, ele fala contigo. E ele está dizendo para você: eu te chamei para níveis profundos, minha filha. Eu te chamei para níveis profundos, meu filho. É bem verdade que quanto mais é dado, mais é cobrado. Mas, irmãos, é prazeroso. Irmãos, é maravilhoso nós ouvirmos a voz de Deus de maneira nítida e crermos na palavra e vermos a palavra se cumprindo.
É maravilhoso nós vermos que a nossa fé não é em vão. É maravilhoso nós vermos que o nosso Deus é real. Quantas pessoas aqui pedem a Deus: Deus, me dá experiência contigo. Deus, eu quero me aproximar mais do Senhor. Deus, eu quero conhecer o Senhor mais de perto. Deus, eu quero ouvir a tua voz. Deus está dizendo: só creia. Primeiramente, você vai começar agindo por fé. E aí, quando você age por fé, mesmo que tudo seja contrário, mesmo que na lógica humana aquilo ali seja loucura, você vê Deus trabalhando, você vê Deus se apresentando para você. Aí você vê que as coisas começam a mudar. Você começa a mudar de nível. E eu vejo pessoas aqui mudando de nível espiritualmente falando. Deus, Ele quer levar você, sabe? Ele quer te levar a uma profundidade. Agora você tem que crer na palavra. Elias vai se apresentar diante de Acabe quando a fome era extrema em Samaria. Quando a sequidão estava terrível naquele lugar. Quando não havia sinal de chuva. Isso é fé. Deus disse: haverá chuva. Vai ter chuva. Eu não ando por vista, eu ando por fé. Elias entendeu: eu preciso obedecer à instrução do meu Deus. Eu não preciso ver para crer, porque Deus não chamou a gente para ver e depois acreditarmos, porque isso qualquer pessoa faz. Mas o Senhor nos chamou para acreditarmos naquilo que é improvável. Deus disse: vai ter chuva sobre a terra. Apresenta-te diante de Acabe e diga a ele. Diga a ele que eu vou trazer a chuva. Quem vai fazer o milagre acontecer não é você. Não sou eu, não somos nós, é Deus. Nós só temos que acreditar para que o resultado chegue. Quer viver resultados? Quer ter níveis espirituais mais profundos com Deus? Comece a andar por fé a partir de hoje, irmã. Humanamente falando é impossível, mas eu vou passar a acreditar nesse negócio. Eu vou passar a crer que Deus ele vai salvar. Eu vou passar a crer que Deus vai curar. Eu vou passar a crer que Deus vai restaurar. Eu vou começar a colocar minha fé em ação. Eu vou começar a acreditar naquilo que é improvável e eu tenho certeza que Deus vai me levar a níveis profundos. É isso que Deus quer de você. Ele quer que você haja assim mesmo. Que você creia na palavra dele, que você tenha fé independente do cenário, independente do que você esteja vendo, independente daquilo que humanamente falando os teus olhos estejam contemplando. Os olhos de Elias estavam vendo tudo o contrário, mas ele creu na palavra e ele se apresentou diante de Acabe. Ele não teve medo de falar o que Deus mandou. Hoje Deus diz para você: não tenha medo, porque o Deus que ordena é o Deus que garante. O Deus que manda é o Deus que te dá vitória. O Deus que fala é o Deus que faz milagres acontecer. Só creia na palavra, ande por fé, que Deus vai te fazer ver resultados extraordinários na presença dele. Lembre-se, Deus não te chamou para andar por vista, ele te chamou para andar pelos olhos da fé. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que da mesma forma que Elias, ele creu na tua palavra, sem precisar contemplar primeiro, os teus filhos também vão agir por fé, e o Senhor vai honrar a fé deles. O Senhor disse a Elias: apresenta-te a Acabe, mesmo quando não tinha probabilidade, humanamente falando, de ter milagres. Quando havia fome extrema em Samaria, onde havia sequidão, Pai, o Senhor disse que haveria chuva e Elias creu. E os teus filhos creiam na palavra, independente do que eles estejam contemplando, independente do cenário, independente das impossibilidades, porque o Senhor cumpre com a tua palavra, mesmo que pareça ser impossível. Deus está dizendo: lembre-se, você não anda por vista, você anda por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer te levar a níveis mais profundos, mas você tem que andar por fé. Deus, obrigada por esta palavra, obrigada pela profundidade da tua revelação. Eu creio, Pai, que o Senhor vai levar pessoas aqui a níveis profundos e o teu nome será glorificado. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida
vida e história, aonde deve congregar porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa, ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Deus, ele fala contigo de maneira clara. Ele diz para você: eu te chamei para andar por fé, não foi por vista. Elias creu na palavra. Elias não duvidou, Elias não questionou, mas ele acreditou que haveria chuva sobre a terra, e aconteceu. Porque tudo que Deus fala, ele cumpre. O que nós temos que fazer, irmãos, é crermos, é obedecermos, é termos fé, para que a gente possa ver o agir de Deus, para que a gente possa ter um nível de profundidade espiritual com Deus. É necessário agirmos por fé. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.